Oi, gente. Os bolsonaristas entraram em desespero depois que o Carlos Jordi foi alvo de uma operação de busca e apreensão por ter insuflado, por ter incentivado os atos do 8 de janeiro. Os bolsonaristas, inclusive, assinaram uma nota querendo a suspeição do Alexandre de Moraes, querendo que ele se declare suspeito ou que seja declarado suspeito. Eu vou explicar. Declarar suspeito é quando um juiz teria alguma ligação com os réus e por isso não teria devida imparcialidade para julgar, e aí ele se declara suspeito. Bem, isso daqui não vai rolar, porque eles querem declarar o Alexandre de Moraes suspeito porque ele teria dado entrevistas dando a opinião dele sobre os atos de 8 de janeiro. Ora, e defendendo a democracia. Os bolsonaristas querem um juiz que seja um juiz da Suprema Corte que não seja um entusiasta da democracia. Seria engraçado se não fosse ridículo. Aliás, é um pouco engraçado. É um pouco engraçado, trágico e ridículo, tudo junto. Nós vamos falar sobre isso e eu vou também, além de explicar um pouco mais sobre a suspeição, eu vou também analisar algumas das estratégias que os bolsonaristas estão empregando, que tem a ver com essa reportagem, para caracterizar a Operação Lesa Pátria. Porque a Operação Lesa Pátria fala daqueles que são os que queriam realizar um golpe de Estado, aqueles que são os antipatrióticos. O pessoal do 8 de janeiro, eles se dizem patrióticos, mas eles são o seu oposto, o contrário. Pessoas que estavam tentando destruir a República Brasileira, que estavam tentando impedir que a democracia brasileira se efetivasse. Agora, essa operação está começando a chegar nos políticos. E aí, os outros políticos que ainda não foram intimados, que ainda não tiveram busca e apreensão, estão morrendo de medo de que chegue neles, né? E eles estão com estratégia que eu vou analisar nesse vídeo. Bem, parlamentares alegam que a escolha do ministro Alexandre de Moraes para a relatoria apresenta um vício de origem, né? Em pânico após o deputado federal Carlos Jordi ser alvo da 24ª fase, né, da Operação Lesa Pátria, deflagrada na quinta-feira, parlamentares bolsonaristas divulgaram um comunicado pedindo que o ministro Alexandre de Moraes se declare suspeito para julgar os atos do dia 8 de janeiro, os atos golpistas. Na nota, os senadores bolsonaristas manifestaram inquietação diante da ordem de busca e apreensão expedida contra Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara dos Deputados. O deputado é investigado pela suspeita de incitar as manifestações golpistas ocorridas em 8 de janeiro. Eu acrescento que as evidências que ele incitou são abundantes, viu? Então a chance dele ser responsabilizado é significativa, né? Enfim, segundo Metrópolis, na nota divulgada nesta sexta-feira, os parlamentares alegam que a escolha de Alexandre de Moraes como relator dos processos apresenta um vício de origem e questionam a imparcialidade do ministro. Gente que apoiou tanto o Sérgio Moro está questionando imparcialidade, é delicioso demais, né? É bom demais. A hipocrisia é elevada à 8ª potência. Citando as declarações públicas na quais ele se apresenta como vítima de ameaças, levantando dúvidas sobre sua capacidade de manter a imparcialidade necessária. Dizem os bolsonaristas. Ele não tem imparcialidade para os processos dos atos do 8 de janeiro, é supostamente vítima, investigador e julgador. Ele comenta e concede entrevistas sobre processos que estão sob julgamento e opina sobre fatos ainda não julgados. Ante o exposto, segundo eles, a postura republicana esperada seria que o próprio ministro tomará a iniciativa de se declarar suspeito para julgar os atos de 8 de janeiro, com a grandeza de quem, de fato, busca a pacificação do país e está disposto a virar essa lamentável página da história brasileira, cumprindo a lei e agindo na defesa da Constituição. É um trecho da tal da nota. Sabe o que eles querem? Eles querem que o Alexandre de Moraes saia e estão torcendo para algum dos indicados do Bolsonaro, o Cássio Nunes, o André Mendonça, assumir isso daí. E aí seria passagem de pano profissional, né? Teria um passador de pano profissional ali para passar muito pano, né, para o golpismo. Então, com medo que no caso do Alexandre de Moraes não vai ter passagem de pano. E outra coisa, ele opinar sobre esses fatos, ele opinou sobre fatos que ameaçaram a democracia brasileira. É absolutamente normal que o presidente do TSE
defende a democracia. Ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Imagine se o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não defendesse o processo democrático do Brasil. Isso seria uma enorme contradição, né? E ele ter sido vítima de gente autoritária, bolsonarista, todos os ministros foram vítimas do 8 de janeiro. Todos, segundo esse critério de ser vítimas, foram vítimas. Eles estão se referindo ao episódio do aeroporto. Bem, o episódio do aeroporto foi um outro bolsonarista grosseirão. Não foi o 8 de janeiro. O episódio são episódios diferentes. E no 8 de janeiro, todos os ministros são vítimas. Logo, se fosse usar esse critério, todos seriam suspeitos. Então a argumentação dos bolsonaristas é assim, fraquíssima, né? É risível de fato. O Carlos Jordi tem uma forte ligação com a liderança da extrema-direita no Rio, diz a PGR. Essa nota aí foi assinada por um monte de bolsonaristas. O Rogério Marinho, Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, Tereza Cristina, Meclas de Jesus, Isalce Lucas, Eduardo Girão, né? E o Paulo Pimenta disse que não haverá impunidade para quem cometeu crime contra a democracia. Então, fala do Paulo Pimenta, fala do Gonê, as falas do Alexandre de Moraes estão deixando os bolsonaristas com muito medo, né? E os próximos a serem investigados por incentivar os atos golpistas serão eles, né? O Carlos Jordi é acusado de incitar os atos golpistas de 8 de janeiro e a Polícia Federal realizou buscas em seu gabinete na Câmara dos Deputados, localizado no anexo 2, e em sua residência no Rio de Janeiro, na manhã de quinta-feira. A investigação aponta que Jordi teria enviado mensagens com orientações para os bolsonaristas do Rio de Janeiro referentes a atos preparatórios para manifestações antidemocráticas ocorridas entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. E aqui eu quero falar um pouco sobre as estratégias dos bolsonaristas. Os bolsonaristas estão dizendo que o governo Lula, que o Gonê, o indicado do Lula, que eles votaram a favor, viu? Eles votaram a favor do Gonê e agora quebraram a cara, porque o Gonê já disse que vai seguir como farol o Alexandre de Moraes. Mas eles estão tentando colar a narrativa nas redes de que isso seria perseguição, que é prisão de oponentes políticos e coisa e tal. Só que se esquecem que é o seguinte, o devido processo legal está sendo seguido e pessoas cujas evidências de crimes cometidos contra a República estão sendo investigadas. E, se forem presas e punidas, como foram presos e já foram condenados à prisão golpistas do 8 de janeiro, a 17 anos de cadeia, né? São pessoas que cometeram crimes. Ou seja, os bolsonaristas estão defendendo impunidade para criminosos. Quando eles são contra as prisões e as condenações daqueles do 8 de janeiro, eles estão defendendo que criminosos, que pessoas que cometeram o crime de tentar realizar um golpe de Estado não fossem punidos pelos seus crimes. Né? Eu pensei que bolsonaristas fossem assim muito críticos de bandidos, né? Mas isso é quando os bandidos não são pessoas pobres, são pessoas, né? Esses eles querem a total repressão, né? Mas quando os bandidos são pessoas que têm a mesma ideologia deles, aí é passagem de pano profissional. Entendi. E aí entendi muito bem também o medo que eles têm agora da Polícia Federal e do Gonê. Porque o Gonê disse que, independentemente do status social, e é isso que os deputados e a liderança bolsonarista ficaram com medo, todos que cometeram crimes serão processados. Tomara que isso aconteça, nós vamos estar acompanhando. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração, até o próximo vídeo.